A Ucrânia já viu isso antes. Bloqueios marítimos, drones atacando simultaneamente. Foi exatamente isso que a Rússia fez contra eles. E agora o Irã está fazendo isso no Golfo. Mas para a Ucrânia tudo isso já foi suficiente. Depois que o Irã ajudou a Rússia com drones, eles estão prontos para revidar. E o mais surpreendente é que isso não são apenas palavras. Eles já estão tomando medidas concretas para ajudar na abertura do Estreito de Hormuz. Eles estão usando o que aprenderam no Mar Negro, onde dificultaram a vida da marinha russa usando drones e outros métodos simples. Sob a liderança de Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já começou a se comunicar com alguns países do Oriente Médio. Durante sua visita lá, ele disse que quase todas as conversas giraram em torno da situação no Estreito de Hormuz e de como lidar com isso. Esses países enfrentam um grande problema. Quando o estreito está fechado, eles não conseguem vender petróleo e gás. Isso afeta diretamente suas economias. É aí que entra a Ucrânia. Eles têm experiência em lidar com esse tipo de situação. No Mar Negro, eles encontraram uma maneira de passar mesmo com a ameaça da Rússia. Eles usaram drones, barcos rápidos e táticas simples para enfraquecer o inimigo. E agora estão compartilhando esse conhecimento. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Segundo Zelensky, os países do Oriente Médio sabem que podem contar com a Ucrânia para esse tipo de problema. Eles já viram como a Ucrânia teve sucesso em abrir rotas no Mar Negro, por isso querem aprender o mesmo método. Mas não se trata apenas de ajudar. Para a Ucrânia, esta também é uma oportunidade de construir laços mais fortes com países ricos. Esses países têm capacidade para ajudá-los, especialmente em sua luta contra a Rússia. Em outras palavras, duas coisas estão acontecendo. A Ucrânia está ajudando com o problema no Estreito de Hormuz e, ao mesmo tempo, fortalecendo sua própria posição no mundo. E se você observar, há um motivo pelo qual eles são procurados em situações como essa. Hoje em dia, poucos têm esse tipo de experiência. E um dos exemplos mais claros é a Ucrânia. No dia 21 de março, Andriy Sybiha disse que o que está acontecendo no Estreito de Hormuz é dolorosamente familiar para a Ucrânia. Segundo ele, a Rússia já fez isso no Mar Negro. Eles bloquearam o comércio marítimo para enfraquecer a economia da Ucrânia e obter vantagem na guerra. Isso é verdade. Quase desde o início da invasão de Vladimir Putin, a Rússia bloqueou os portos da Ucrânia no Mar Negro. Embora o método seja diferente do Irã, o efeito é o mesmo. A Rússia usou grandes navios de guerra da sua frota do Mar Negro. Enquanto isso, o Irã usa pequenos barcos, mísseis e drones. Mas para a Ucrânia, o resultado é o mesmo. Eles perderam uma grande quantidade de receita. Chegou a cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Uma grande parte disso vinha da exportação de grãos para a Ásia e a África. Mas eles não pararam por aí. Encontraram uma maneira de se recuperar. A Ucrânia usou mísseis de longo alcance como o Storm Shadow para atingir grandes navios russos. Ao mesmo tempo, eles criaram drones navais como o Magura e o Sea Baby. Usaram esses drones para atacar navios russos, seja no porto ou no meio do mar. Com o tempo, esses drones estão ficando ainda melhores. Agora eles também conseguem transportar mísseis e drones FPV. Isso significa que eles podem atingir alvos mais distantes e com mais precisão. Aos poucos, o poder da Rússia no Mar Negro foi diminuindo. A frota que antes era temida encolheu quase um terço. Muitos dos seus navios recuaram devido à ameaça constante dos drones da Ucrânia. E agora, a situação é diferente. Mesmo ainda havendo ameaça, os navios cargueiros já conseguem entrar nos portos da Ucrânia, especialmente em Odessa. Cerca de 200 navios passam por lá todo mês. Isso se tornou possível porque a Ucrânia não apenas atacou, eles também encontraram uma maneira de proteger os navios durante a viagem. Aqui vemos uma lição importante. Atacar não é suficiente. É preciso combinar isso com defesa e um bom planejamento. E é isso que os países do Golfo querem alcançar. Eles estão tendo prejuízos por causa dos bloqueios do Irã. Por isso, eles querem usar o mesmo método que a Ucrânia usou no Mar Negro. Segundo Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já está compartilhando esse conhecimento. Isso inclui a realização de acordos para armas e tecnologias que eles já provaram ser eficazes contra a Rússia. Em outras palavras, o que a Ucrânia fez no Mar Negro não foi apenas uma solução própria.
Agora isso também está servindo de guia para outros países que enfrentam o mesmo problema. Volodymyr Zelensky destacou a importância desses novos acordos. Segundo ele, isso tem um impacto enorme, pois é a primeira vez que a Ucrânia estabelece esse tipo de relação com países do Oriente Médio. Apesar de detalhes não terem sido divulgados, segundo o The Kyiv Independent, a maioria dos acordos envolve defesa aérea. Entre os países que concordaram com isso estão o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O que eles querem obter não são apenas armas, mas também a experiência da Ucrânia. A Ucrânia fornecerá vários equipamentos, como defesa aérea, drones navais, ferramentas de guerra eletrônica e softwares. Segundo Zelensky, esses acordos vão durar pelo menos 10 anos. Em troca, esses países pagam com fornecimento de energia e provavelmente ainda oferecem apoio financeiro adicional. Isso ajuda muito a Ucrânia, especialmente enquanto sua economia sofre com os ataques contínuos da Rússia. Mas não basta apenas fornecer equipamentos, é preciso também saber usá-los corretamente. Por isso, a Ucrânia já enviou especialistas ao Oriente Médio para ensinar como usar esses sistemas corretamente contra a ameaça do Irã no Estreito de Hormuz. Os líderes e soldados desses países são muito gratos porque não estão apenas comprando equipamentos, mas também aprendendo como usá-los de forma eficaz. E eles realmente precisam disso. O Estreito de Hormuz é uma das rotas mais importantes de petróleo e gás do mundo. Desde o início da Operation Epic Fury, o Irã bloqueou essa passagem. Por isso, muitos suprimentos de petróleo e gás natural liquefeito não conseguem sair. Quase 20% do suprimento mundial passa por essa única rota. E o impacto disso não é sentido apenas no Oriente Médio. A Ásia é a mais afetada porque, de acordo com a BBC, quase 90% do petróleo e gás que passa por aqui vai para países asiáticos. Agora esse fluxo foi interrompido, e é por isso que esses países estão desesperados para encontrar uma solução, e por isso estão dispostos a colaborar com a Ucrânia. Não é só o Oriente Médio que é afetado pelo bloqueio no Estreito de Hormuz. Até grandes países do mundo já sentem o impacto. Por exemplo, a China, mesmo tendo reservas suficientes para 3 meses, eles ainda não conseguiram evitar o aumento do preço do combustível. Chegou a cerca de 20% e, com o passar do tempo, o estoque deles vai se esgotando aos poucos. Nas Filipinas, o impacto é mais direto. Emergência energética já foi declarada pelo alto preço do combustível, reduzindo a renda dos trabalhadores em alguns dias. Na Índia, outro setor foi impactado. A indústria de cerâmica foi afetada. Cerca de 400 mil pessoas trabalham nesse setor. Eles foram obrigados a parar as operações devido à escassez e ao alto preço da energia. Segundo a NBC News, o preço do petróleo chegou a $119 por barril. Esse preço foi visto pela última vez durante o auge da pandemia, quando houve um grande problema de abastecimento em todo o mundo. Se essa situação continuar, isso não será apenas um problema temporário, pode piorar e se tornar um problema ainda maior. Se compararmos, o que a Rússia fez no Mar Negro afetou a Ucrânia e os compradores dos seus produtos, mas o que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz tem um impacto ainda maior. Quase todo o mundo está sendo afetado. No centro de tudo isso estão os países do Golfo. Para eles não é só uma questão de segurança. Isso é uma questão de sobrevivência econômica. Se o Estreito de Hormuz estiver fechado, eles não conseguem vender petróleo e gás. Isso significa que eles perdem a principal fonte de renda que mantém seus países funcionando. De acordo com a BBC, 20% do petróleo e GNL que passam por aqui equivalem a aproximadamente $600 bilhões por ano. Embora o Irã se beneficie de algumas partes disso, os navios que fazem negócios com eles não estão incluídos no bloqueio. Mas para o Catar, a Arábia Saudita e outros países do Golfo, isso é um grande problema. Bilhões de dólares estão sendo perdidos por causa das mercadorias que não podem mais ser enviadas. E é por isso que eles estão procurando ainda mais por uma solução e por que estão se aproximando ainda mais da Ucrânia. O The Guardian chamou essa situação de pior pesadelo para os países do Golfo, porque esse problema está fora do controle deles e não foram eles que começaram a luta. Mas agora são eles que estão sendo diretamente afetados. A operação contra o Irã foi liderada pelos Estados Unidos e por Israel, mas os países do Golfo acabam ficando no meio da confusão, mesmo sem querer. Com o passar do tempo, eles acabam sendo ainda mais envolvidos, porque o problema não é só o bloqueio do Estreito de Hormuz,
mas também os ataques do Irã com mísseis e drones que chegam até seus territórios. Na verdade, eles não têm mais escolha, porque já estão sentindo os efeitos do conflito, e isso já afeta a economia deles. De acordo com o Ynet News, eles já perderam cerca de 1% do seu PIB. Em apenas um mês desde o início da Operation Epic Fury. Segundo a Al Jazeera, a Capital Economics estima que as perdas podem chegar de 10% a 15%. Se a situação durar 3 meses, isso representa um grande risco, especialmente se os Estados Unidos continuarem com o plano de enviar soldados para dentro do Irã, porque a luta vai se prolongar ainda mais e seus efeitos vão durar mais tempo. Enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado, esses países vão precisar disso. Buscaram uma solução própria e então se aproximaram da Ucrânia. Volodymyr Zelensky aceitou a oportunidade e ficou claro que isso é um grande passo para a Ucrânia, porque não se trata apenas de ajuda financeira, mas também de revidar pelo que aconteceu no passado. Desde que Vladimir Putin lançou o ataque, uma série de drones foi usada contra a Ucrânia, e esses drones não vieram originalmente da Rússia, mas sim do Irã. De acordo com The Conversation, já chega a quase 1.000 em força. A Rússia consegue produzir cerca de 1.000 drones por dia, e a maioria deles são drones Shahed, ou versões baseadas no design iraniano que foi fornecido à Rússia há alguns anos. Aqui, o quadro geral fica claro porque o Irã não apenas ajudou a Rússia, mas também teve um impacto direto na Ucrânia. Agora, a Ucrânia tem a oportunidade de revidar de outra forma enquanto ajuda países que enfrentam o mesmo problema. Por isso, essa cooperação não é apenas uma simples colaboração, mas um passo com um impacto mais profundo na luta que acontece em diferentes partes do mundo. O Irã já fez isso antes e agora a Ucrânia está fazendo o mesmo no Oriente Médio. Para que a Rússia chegasse ao nível que tem hoje, no uso de drones de longo alcance, ela precisou da ajuda do Irã. O Irã enviou especialistas para a Rússia para ensiná-los a fabricar drones. Em troca, agora já existem fábricas dentro da Rússia dedicadas apenas à produção de drones baseados no design iraniano. O Shahed 136, que a Rússia chama de Geran 2, é visto com mais frequência nos céus da Ucrânia do que no próprio Irã. Isso se vê na quantidade de ataques. Em fevereiro, a Rússia usou 5.057 drones contra a Ucrânia, um aumento de 13% em relação a janeiro. Quando chegou março, esse número aumentou ainda mais, e isso só em 24 horas. De 23 a 24 de março foram lançados 948 drones. Isso não aconteceria sem a ajuda do Irã. A Ucrânia sabe disso e lá também sabem que agora a Rússia está tentando retribuir ao Irã. De acordo com o The Telegraph, a Rússia começou a fornecer drones Geran 2 e Shahed 136 ao Irã. Isso significa que o Irã também está se beneficiando das modificações que a Rússia fez nesses drones, como o maior alcance, que chega a 600 milhas, e a velocidade de até 111 milhas por hora, custando cerca de $20 mil cada um. A Ucrânia sabe o tamanho do estrago que os drones Shahed podem causar. E agora, algo estranho está acontecendo. O método que foi usado contra eles agora está sendo usado por eles contra o Irã. Antes, o Irã procurou Vladimir Putin para pedir ajuda da Rússia contra o Irã. Agora é a Ucrânia que está se aproximando dos países do Golfo. Países que Putin quer influenciar através do Irã. E não é só que estão fazendo a mesma coisa. A Ucrânia está expandindo ainda mais isso. Os drones Shahed do Irã são de ataque. A Ucrânia precisou encontrar uma maneira de impedir isso. Em alguns anos, eles conseguiram uma solução. Eles conseguiram criar drones interceptadores baratos que colidem diretamente com os drones Shahed da Rússia no ar. Por isso, eles são destruídos antes mesmo de chegarem ao alvo. Isso significa que eles não estão apenas copiando a tática do Irã. Eles estão levando isso a um nível mais alto. Agora eles compartilham isso com países que enfrentam a mesma ameaça. Em fevereiro, mais de 70% dos drones Shahed, lançados pela Rússia contra Kiev, foram abatidos pelos novos drones interceptores da Ucrânia. Esses interceptores são muito baratos. Custam apenas cerca de $1.150 para serem fabricados. Por isso, eles são mais baratos que os drones Shahed do Irã e muito mais que os caros mísseis antiaéreos dos países do Golfo.
E não é só isso, né? A Ucrânia também está fabricando interceptores mais avançados que conseguem derrubar um grupo inteiro de drones em uma única ação simultânea. Sob os novos acordos, há uma grande possibilidade de que a Ucrânia compartilhe essa tecnologia com seus novos aliados no Golfo. Esse é o benefício claro para esses países. Eles não só receberão equipamentos, mas também o conhecimento de como lidar com a ameaça de drones do Irã no Estreito de Hormuz. Se a Ucrânia também compartilhar o design de seus drones marítimos, como o Sea Baby, esses países terão uma maneira barata de combater os barcos rápidos do Irã no mar. Quando tudo isso é combinado, os drones interceptadores, os drones marítimos e a experiência da Ucrânia no Mar Negro, esses países terão um plano completo de como lidar com esse tipo de país. Não se trata apenas de força bruta, é uma abordagem inteligente que pode responder às táticas do Irã, mesmo sem ter o mesmo poder de fogo. Enquanto isso, os Estados Unidos estão usando uma força poderosa para resolver o problema no Estreito de Hormuz. Mas o que a Ucrânia e os países do Golfo estão fazendo é diferente. É mais simples, mais barato e pode ser usado continuamente. Parece que os Estados Unidos não esperavam esse tipo de movimento, mas isso pode acabar sendo favorável para eles. Ainda mais depois que Donald Trump disse que outros países também deveriam ajudar a lidar com o problema em Hormuz. Ucrânia e países do Golfo estão levando isso a sério e cumprindo o solicitado. O benefício para esses países é claro, mas se olharmos mais a fundo, fica ainda mais evidente o quão inteligente é a estratégia da Ucrânia. No momento, o que vemos é a transferência de tecnologia e conhecimento para o Golfo para combater o Irã. Mas lembre-se, segundo Volodymyr Zelensky, esses acordos vão durar 10 anos. O Catar e a Arábia Saudita já concordaram com esse tipo de acordo de longo prazo, e os Emirados Árabes Unidos também estão prestes a seguir, de acordo com o The Guardian. Aqui, a real estratégia da Ucrânia fica ainda mais clara. A guerra deles já dura mais de 4 anos, e parece que ainda não há um fim claro, porque Vladimir Putin não abre mão de suas exigências. Por isso, à medida que a guerra se prolonga, a Ucrânia encontra maneiras não apenas de sobreviver, mas também de se fortalecer ainda mais. Para a Ucrânia, compartilhar agora grande parte de sua experiência com drones não é apenas uma forma de ajudar, é parte de um plano de longo prazo. No futuro, eles poderão contar com seus novos aliados no Golfo para obter dinheiro e equipamentos de defesa. Eles precisam de defesas mais avançadas contra os mísseis da Rússia. E é possível que haja uma cooperação ainda mais profunda em energia e produção de armas à medida que esses acordos avançam. Em outras palavras, a Ucrânia está preparando seu próprio futuro como um país independente. E eles estão fazendo isso por meio do engajamento com países que também já sentiram o impacto da influência de Vladimir Putin através da relação entre Rússia e Irã. É aqui que a situação se torna diferente. Algo que quase ninguém percebeu. Está ficando claro que a Ucrânia pode acabar sendo um dos maiores beneficiados pela Operation Epic Fury. A experiência deles em lidar com os drones russos baseados em designs iranianos agora se tornou sua força. Eles estão usando isso para provar que são aliados mais valiosos do que a Rússia. De acordo com Alexander Kryev, do Ukrainian Prism Foreign Policy Council, essa experiência pode ser trocada por uma segurança mais forte e uma posição melhor nas negociações com outros países. A Ucrânia está mostrando que pode oferecer uma ajuda mais valiosa do que a Rússia, especialmente para os países que há muito tempo dependem de Moscou. E agora isso está mudando aos poucos. Enquanto Putin tenta obter o apoio do Irã em meio à forte pressão dos Estados Unidos, a influência da Rússia no Oriente Médio está gradualmente enfraquecendo. Os países que antes dependiam da Rússia para armas e segurança estão começando a se voltar para a Ucrânia. Antes, o relacionamento da Ucrânia com esses países girava apenas em torno do comércio, como a compra de grande parte de sua soja, trigo, milho e óleo de girassol. Agora, o relacionamento é mais profundo. Não se trata mais apenas de comércio. Agora é sobre segurança, tecnologia e cooperação de longo prazo. E isso é perigoso para o Irã, também é perigoso para a Rússia. Em um dos acontecimentos mais inesperados da política mundial moderna, mais de 4 anos de luta colocaram a Ucrânia em uma nova posição. Não apenas como um país lutando para sobreviver, mas como um ator importante não só na Europa, mas também no Oriente Médio. No entanto, não se pode ignorar que o conhecimento da Ucrânia sobre drones
não pode ser utilizado imediatamente. Ainda é necessário tempo para ensinar isso, implementar corretamente e ser eficaz em uma situação real. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua fechado. O problema ainda está lá e seus efeitos continuam a impactar o mundo inteiro. E enquanto a Ucrânia e os países do Golfo estão ocupados desenvolvendo uma solução de longo prazo, os Estados Unidos também têm seu próprio plano para reabrir essa importante passagem. Neste ponto, fica ainda mais claro que isso não é apenas uma simples cooperação entre a Ucrânia e os países do Golfo. Aos poucos, isso está se tornando um movimento maior que afeta uma parte mais ampla do mundo. Quando os países com os mesmos problemas começam a cooperar, a busca por soluções se torna mais rápida. Eles não dependem mais de um único país. Em vez disso, eles unem suas experiências e métodos que já provaram ser eficazes na luta real. Para os países do Golfo, isso é importante porque eles não precisam mais começar do zero. Eles já têm uma base. E como já viram o que a Ucrânia fez no Mar Negro, eles ficam mais confiantes de que isso também pode funcionar na situação deles. Isso também influencia como outros países veem a situação. Quando eles veem que há um grupo trabalhando junto e com uma direção clara, eles ficam mais abertos a se envolver. Mesmo que não se juntem imediatamente, eles passam a demonstrar interesse na possibilidade de cooperação. Dessa forma, aos poucos, vai se formando uma rede mais ampla de países com um objetivo comum. Mesmo que não seja uma aliança formal, começa com coordenação e troca de informações. Para a Ucrânia, isso é muito importante. No meio da luta deles contra a Rússia, eles conseguem apoio de outras partes do mundo. Não se trata apenas de equipamentos ou ajuda financeira, mas também de confiança em suas capacidades. Por outro lado, os países do Golfo também se beneficiam. Em vez de depender apenas de países poderosos como os Estados Unidos, eles passam a ter outras opções que são mais flexíveis e rápidas de usar. Há outro efeito importante. À medida que mais países usam esse método, fica mais difícil para o Irã continuar bloqueando o Estreito de Hormuz. Eles não estão mais lidando com apenas um lado, mas com vários países, cada um com suas próprias capacidades. Por causa disso, as decisões do Irã ficam mais complexas. Eles não precisam apenas monitorar as ações dos Estados Unidos, mas também as possíveis ações de outros países que agora estão envolvidos na situação. Com o passar do tempo, fica mais claro que esse tipo de cooperação não é apenas temporária. É possível que isso continue mesmo após o término do problema atual no Estreito de Hormuz. Quando isso acontecer, a forma de cooperação entre os países pode mudar. Não se trata mais apenas de grandes exércitos ou de erros caros, mas sim de soluções práticas e imediatas que podem ser usadas em situações reais. No final, veremos que o impacto disso não será apenas em um único lugar. Do Mar Negro ao Oriente Médio e até em outras partes do mundo, a maneira como os países lidam com esse tipo de problema está mudando gradualmente. Com a continuação desse tipo de coordenação, fica cada vez mais claro que a luta não é apenas sobre força, mas sobre a capacidade de cooperar e se adaptar rapidamente. Atualmente, está claro que não é apenas um país que está sendo afetado. À medida que o tempo passa, mais lugares sentem os efeitos disso, especialmente no preço do petróleo e no fluxo do comércio. Por causa disso, outros países estão levando a situação mais a sério. Isso já não é mais um problema simples restrito a apenas alguns lados. Aos poucos, isso está se tornando uma questão que mais países precisam monitorar, porque qualquer coisa que aconteça pode afetar uma parte ainda maior do mundo.